Quer duplicar o valor da sua assinatura? Agora assinar o Observador dá acesso a todos os conteúdos e benefícios e ainda há uma anuidade ACP Bronze grátis. Terá vantagens que vão desde plano de saúde gratuito a descontos em combustível. Esta é uma assinatura que vale por duas. Assine hoje em observador.pt com 45% de desconto. As notícias com Carlos Pedro. Boa noite, Jornal das 4 na Rádio Observador. Está confirmado, o Tribunal da Venezuela deu ordem para que Delcy Rodrigues assuma temporariamente a presidência na Venezuela. Ainda durante a noite de sábado, o Supremo Tribunal da Venezuela ordenou que a vice-presidente Delcy Rodrigues assuma a liderança interina do país, na sequência da detenção de Nicolás Maduro. O Tribunal dá assim indicação para que Delcy Rodrigues exerça a título provisório todos os atributos, deveres e poderes inerentes ao cargo de presidente. O objetivo é garantir a continuidade administrativa e a defesa integral da nação, diz o Tribunal. Entretanto, o conjunto de juízes decide não declarar para já Maduro como permanentemente ausente do cargo. Caso o fizessem, a decisão exigiria a realização de eleições no prazo de 30 dias. Delcy Rodrigues foi precisamente a responsável por reagir ao anúncio norte-americano. Em conferência de imprensa, fala numa agressão militar sem precedentes e que mostra a verdadeira intenção norte-americana de mudar o regime na Venezuela. Ainda assim, Delcy Rodrigues promete dar luta. Nós estamos listos para defender a Venezuela. Nós estamos listos para defender nossos recursos naturais. Nós estamos prontos para defender a Venezuela, prontos para defender os nossos recursos naturais, que devem ser para o desenvolvimento nacional. Este Conselho de Defesa da Nação está ativo, já com o apoio do Decreto de Comoção Extrema, que foi fixado e subscrito pelo presidente Nicolás Maduro. E que tudo o que estiver previsto nesse decreto se execute a partir deste momento. À nossa Venezuela, ao nosso povo. Aqui há um governo com clareza. Ainda assim, pelas indicações de Donald Trump, nem os atuais dirigentes, nem Maria Corina Machado, Nobel da Paz e líder da oposição venezuelana, terão condições para ficar à frente dos destinos do país. A reação de Delcy Rodrigues depois das declarações de Donald Trump. O presidente dos Estados Unidos confirmou o ataque que resultou na detenção de Nicolás Maduro e da mulher, que por esta altura já estão no centro de detenção de Brooklyn. Terá resultado também na morte de 40 pessoas, entre civis e militares. Nicolás Maduro é acusado de alegadamente liderar um cartel de droga que usava cocaína contra os Estados Unidos e terá sido capturado com a ajuda de uma fonte da CIA próxima do regime venezuelano. Donald Trump descreve com mais precisão o momento da captura de Maduro. Ele estava a tentar entrar num lugar seguro. As pessoas estavam a perguntar-se se conseguíamos chegar de surpresa, mas eles estavam à espera de algo. Havia muita oposição, mas ele estava a tentar chegar a um lugar seguro, o que não era seguro, porque nós teríamos tirado a porta. Ele não conseguiu chegar à porta. Aliás, conseguiu, mas não a conseguiu fechar. Donald Trump diz que se tratou de uma missão ousada e que só os Estados Unidos poderiam conseguir. Nenhuma ação no mundo poderia alcançar o que os Estados Unidos alcançaram ontem ou em tão pouco tempo. Todas as capacidades militares venezuelanas ficaram impotentes quando os homens e mulheres das nossas Forças Armadas, num trabalho em conjunto com as autoridades policiais dos Estados Unidos, capturaram Maduro com sucesso à meia da noite. Estava escuro, as luzes de Caracas estavam em grande parte apagadas. Já sobre o futuro, Trump diz que os norte-americanos vão, por agora, assumir o controle da Venezuela. Vamos governar o país até que possamos fazer uma transição segura, adequada e criteriosa. Não queremos envolver-nos com a entrada de outra pessoa e ter a mesma situação que tivemos durante os últimos longos anos. Vamos governar o país até que possamos fazer uma transição segura, adequada e criteriosa. E tem de ser criteriosa.
Donald Trump, na conferência de imprensa da última tarde, na qual surgiu rodeado de outros elementos da administração norte-americana como Pete Hegseth e Marco Rubio. Esta segunda-feira, Maduro deverá ser presente a tribunal em Manhattan. É acusado de diversos crimes de narcotráfico. Também na segunda-feira, o Conselho de Segurança das Nações Unidas vai reunir-se, precisamente para discutir a operação norte-americana de captura do presidente venezuelano. A reunião do Conselho de Segurança da ONU está prevista para quando forem 3 da tarde em Lisboa. Foi pedida pela Venezuela. Também, entretanto, o México informa que vai ser emitida uma declaração regional conjunta sobre o ataque dos Estados Unidos na Venezuela. Por cá, Portugal relativiza a violação do direito internacional por parte dos Estados Unidos. O governo pede uma solução democrática para a Venezuela e vê Edmundo González como um presidente legítimo a prazo. Declaração de viva voz feita pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros depois de uma reunião com o Primeiro-Ministro e o Presidente da República. Paulo Rangel diz que Portugal está disponível para contribuir para a transição democrática na Venezuela e vê nos Estados Unidos intenções benignas com este ataque que capturou Maduro. Eu pergunto, o que defendem é que regresse Maduro à presidência da Venezuela? Eu julgo que ninguém defende essa solução. Mas qual é a posição do governo? É legítimo ou não é legítimo? Não, repara, a posição do governo é justamente contribuir para a formação de um governo legítimo, porque aquele que nós tínhamos até agora era ilegítimo. A nossa preocupação são as comunidades portuguesas. E, portanto, nem os mais ferozes, com certeza, defensores da tese da ilegitimidade do ataque, nem aqueles que até são, normalmente, eu diria, pessoas que têm posições mais anti-americanas, vão defender o regresso deste Presidente. Como lhe digo, nós apelamos sempre ao respeito do direito internacional e da Carta das Nações Unidas. Mas agora o que importa é construir um governo legítimo. O Ministro dos Negócios Estrangeiros defende também que o líder da oposição venezuelana, Edmundo González, tem condições para vir a liderar o país, mas não para já. A solução de Edmundo González a prazo é, com certeza, uma solução perfeitamente, diria eu, aceitável, para não dizer que diria mesmo até, talvez a preferível. A prazo porque não pode ser provavelmente imediata, porque neste momento a situação no terreno ainda não é clara. Há um candidato eleito, comprovadamente vencedor, segundo um conjunto de agências internacionais independentes e imparciais que tiveram acesso às atas das eleições que estavam disponíveis e, portanto, ele será com certeza um presidente legítimo se o resultado deste processo de transição for esse. Paulo Rangel, depois de uma reunião com o Primeiro-Ministro e com o Presidente da República. A situação na Venezuela vai ser tema do Conselho de Estado da próxima sexta-feira, anunciou depois o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Os candidatos presidenciais em Portugal têm diferentes posições sobre o anúncio dos Estados Unidos de que vão governar a Venezuela durante algum tempo. Luís Marques Mendes, candidato apoiado por PSD e CDS, acredita que o futuro dos venezuelanos deve ser decidido pelos venezuelanos. Concorde-se ou não que há aqui desrespeito pelo direito internacional? Há uma coisa que é verdade, há uma coisa que é indiscutível. O futuro dos venezuelanos tem de ser decidido pelos venezuelanos, em liberdade, em democracia, sem limitações e sem condicionamento. Gouveia Melo não acredita que os Estados Unidos possam ser fator de instabilidade internacional. Eu julgo que está fora de causa que os Estados Unidos possam ser, a partir de agora, um fator de instabilidade internacional e um agressor internacional. Portanto, isso para mim não me parece ser o futuro. De qualquer forma, como digo, o futuro da Venezuela terá que passar pela própria população da Venezuela. Não faz sentido ser de outra forma. André Ventura diz que a discussão sobre a possível violação do direito internacional na captura do presidente da Venezuela é, por agora, irrelevante. Eu acho que quando nós nos livramos de ditadores, de torturadores, de traficantes de droga, de narcotraficantes no mundo, isso é positivo. Sejam eles chefes de Estado ou não sejam. O Nicolás Maduro é um ditador, é um sanguinário e deve ser julgado e deve ser levado à justiça por isso. Eu teria preferido que fosse a própria justiça venezuelana a pôr fim ao regime de Nicolás Maduro. Isso não aconteceu por uma razão, porque tal como acontece no Irão, tal como acontece na Coreia do Norte, tal como acontece na China, tal como acontece em muitas ditaduras do mundo, estes ditadores sequestram a justiça, sequestram os poderes públicos, sequestram e dominam-nos. Temos que parar de conversa de chacha, pá. Não dá.
Já António José Seguro falou antes das declarações de Donald Trump, mas diz ter a certeza que esta ação do presidente norte-americano não teve nada a ver com a defesa da democracia. Uma violação clara do direito internacional e da Carta das Nações Unidas. E de certeza que esta ação do presidente Trump não teve nada a ver com o amor à liberdade ou com a defesa da democracia. Coutinho de Figueiredo acusa a comunidade internacional de não fazer nada há vários anos, isto sobre a ilegitimidade do poder político da Venezuela. Nós temos em relação à Venezuela já vários anos de protestos e de reconhecimento de ilegitimidade do atual poder venezuelano, sem que a comunidade internacional tenha conseguido fazer nada. Isto não justifica intervenções à margem do direito internacional, mas cria situações de tal forma insustentáveis. E Catarina Martins, embora defenda que o regime de Nicolás Maduro já estava desfeito, diz que nada disso legitima o que Donald Trump está a anunciar. Se aceitarmos que Donald Trump pode hoje ocupar a Venezuela e ficar com o seu petróleo, estaremos a aceitar que isto pode acontecer em qualquer parte do globo. Estaremos a aceitar e a legitimar, por exemplo, a ocupação da Ucrânia por Vladimir Putin. Estaremos a aceitar que em qualquer momento, se Donald Trump quiser, também pode entrar na Groenlândia. Estamos a aceitar que a força é a única regra no direito internacional. E é por isso que o que exige a prudência neste momento é a coragem de condenar a atitude norte-americana, exigir a retirada das suas tropas e apoiar o povo venezuelano a decidir o seu futuro. António Filipe vai mais longe, reitera que todos os responsáveis políticos têm a obrigação de condenar a atuação. Todos os responsáveis políticos têm a obrigação de o condenar sob pena de desistirmos do direito internacional e pensar que o direito internacional não vale coisa nenhuma. Também Jorge Pinto diz que o governo português e a União Europeia devem condenar firmemente esta ação dos Estados Unidos e faz uma comparação com a situação na Ucrânia. Se o Presidente da República Portuguesa, se o governo português, se a União Europeia não condenam isto firmemente, então estão a dar um sinal a todos os outros líderes autoritários. Com que moral é que nós depois vamos criticar Vladimir Putin por invadir ilegalmente a Ucrânia? Reações dos candidatos presidenciais depois da captura de Nicolás Maduro pelos Estados Unidos, que atacaram a Venezuela na última madrugada. Falamos novamente de António José Seguro, agora com foco na corrida a Belém. O candidato apoiado pelo PS garante que será um presidente exigente e avisa que não vai ser um primeiro-ministro sombra. Seguro sublinha que a função de um chefe de Estado é cooperar com os governos e por isso recusa ser uma espécie de primeiro-ministro sombra. Não venho para ser esse presidente exigente. Não serei em Belém um primeiro-ministro sombra. A função do presidente é cooperar institucionalmente com os governos. A função do presidente é contribuir para que se crie um clima e uma cultura política de compromisso concentrada nas soluções para resolver os problemas dos portugueses. Declarações do candidato presidencial apoiado pelo PS, que reforça a necessidade de um voto útil à esquerda na primeira volta e não apenas na segunda. António José Seguro, que esteve num comício em Viseu no último dia de pré-campanha. Fecha assim este Jornal das 4. A informação regressa à Rádio Observador com a síntese das 4h30. Até já.